Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, suas famílias também. Espero que estejam em casa, para juntos conseguirmos vencer essa epidemia, essa pandemia e voltar logo logo para casa e se livrar dessa quarentena de vez. E aí, nono ano, como é que vocês estão? Galerinha, estamos estudando agora Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Nas nossas duas aulas anteriores, a gente se deteve à Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos. Hoje a aula é sobre o tema 3 da unidade 2, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa e a guerra lá na Rússia. Como é que estava a Primeira Guerra para os russos, ok? Hoje a gente sabe muito sobre a Rússia, né? Sabe que é o país maior do mundo em extensão territorial. Sabemos que eles têm 9 fusos horários por conta do seu tamanho. É um país transcontinental, né? Ele pega a Europa e a Ásia. É um país que tem cadeira permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Da ONU, mostrando sua força geopolítica. E é um país economicamente bem desenvolvido, né? É um país que é líder em exportação de petróleo, gás natural, ali principalmente para os outros países da Europa. Mas a Rússia nem sempre foi essa locomotiva de desenvolvimento, né? No início do século XX, nos primeiros anos, para vocês terem uma ideia, a Rússia ainda era um país governado por uma monarquia absolutista, né? Onde os czares ou czar governavam com punho de ferro e eram dono de tudo, de todos os territórios, donos dos súditos, monarquia absolutista mesmo. Nos primeiros anos do século XX, 80% da população russa vivia no campo, na zona rural, e era um trabalho análogo à servidão lá do feudalismo, tá certo? E é porque o czar Alexandre II, na segunda metade do século XIX, tentou mudar a Rússia, né? Ele começou a recorrer a empréstimos internacionais com a Inglaterra, a França e a Bélgica, em busca de desenvolver a indústria no seu país, né? De urbanizar a Rússia, incentivando o desenvolvimento de indústrias, né? Querendo que a Rússia se tornasse um país moderno. Criação de bancos, querendo desenvolver a Rússia. Mas a Rússia era esse grande contraste. Enquanto a maior parte da população vivia no campo, vivendo como servos, bem parecido com a época do feudalismo, algumas cidades como São Petersburgo e Moscou experimentavam esse desenvolvimento industrial na virada do século XIX para o XX. Nos primeiros anos do século XX, quem governava a Rússia era o czar Nicolau II, que era neto do antigo Alexandre II, que começou a tentar desenvolver a Rússia. E ele começa o século XX cheio de problemas, certo, gente? Ele vai tentar expandir a Rússia, né? Aquele caráter expansionista do imperialismo, né? Mesmo que a Rússia não chegasse nem perto da Inglaterra, da França e da Alemanha, que eram as grandes potências desse momento. E em 1904 ele vai acabar entrando em guerra com o Japão, disputando o controle da Manchúria, né? E vai perder a guerra para os japoneses, é a guerra russo-japonesa. Imagine só como é que ficou a situação dos russos, né? Um país enorme, com a diversidade cultural tão grande, ser derrotado pelo Japão, né? Que em termos de território é muito menor do que a Rússia, mas em termos de superioridade e desenvolvimento militar estavam bem à frente dos russos, certo, galerinha? Isso vai gerar um clima muito tenso na população, que já sofria muito com a desigualdade, com a miséria, com a fome, com o abandono no campo. Até que em 1905 vai haver uma manifestação. A capital da Rússia nessa época era São Petersburgo, e era lá que ficava a residência do czar, o seu palácio de inverno. Em um domingo, as pessoas foram lá levar uma petição, um abaixo-assinado, pedindo a ele melhores condições de vida, pedindo a ele uma jornada de trabalho mais humana, né? Porque não existiam leis trabalhistas lá. As primeiras indústrias que surgiram colocaram os funcionários para trabalhar jornadas de 16 até 18 horas por dia. Pois bem, o povo foi pedir ao czar melhores condições de vida. E o que ele fez? Mandou a guarda imperial atirar nas pessoas. Foi um verdadeiro massacre. Mais de 1000 pessoas foram mortas nesse massacre, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Aí você junta as péssimas condições de vida, a desigualdade, o absolutismo, a falta de liberdade política, de expressão, de pensamento,
esse massacre a pessoas que foram lá protestar, pedir ao czar que cuidasse delas, junta toda a decepção da derrota para os japoneses na Guerra Russo-Japonesa. Claro que não poderia ser diferente. Tome revoltas, né? E a partir desse momento vai começar greves, revoltas, revoluções e vai surgir, galerinha, os sovietes, né? Sovietes era a associação de trabalhadores, como sindicatos de trabalhadores. E a maior parte desses sovietes tinha como pano de fundo o ideário de uma sociedade baseada no socialismo do Karl Marx e do Friedrich Engels. Eles defendiam uma sociedade dessa maneira, igualitária, sem exploração dos ricos sobre os pobres, onde não existisse propriedade privada, onde os meios de produção de riqueza pertencessem a todos e fossem governados pelo Estado. Dentro dessa lógica de revoltas, o czar vai tentar se manter no poder. Ele vai chegar até a criar o parlamento, a Duma, né? É o nome do parlamento russo, Duma. Só que a Duma é o seguinte, sempre que eram eleitos representantes que iam muito contra o czar, ele acabava dissolvendo a Duma e convocando novas eleições. Ela não tinha muito efeito prático de representar o povo. E essa situação vai se enrolando, engatinhando. Ele vai proibir os sovietes, né? Nós vamos ter algumas lideranças desse movimento, como o Vladimir Lenin, o Leon Trotsky, o Joseph Stalin, certo? E vai surgir dois partidos dentro dos sovietes. O partido bolchevique, que quer dizer representação da maioria, que defendia a instalação de uma sociedade comunista, logo, socialista comunista, certo? A aliança, defendia a aliança entre os operários da cidade e os camponeses, a galera da zona rural, ok? E vai surgir também do outro lado os mencheviques. Os mencheviques, que queria dizer representantes da minoria, também defendiam o socialismo, só que sem radicalismo. Eles queriam uma evolução natural das coisas e defendiam uma aliança com a burguesia. E seguem dessa maneira, organizando, se encontrando, lutando, mesmo que clandestinamente. Tudo piora em 1914, quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Qual o problema disso tudo? Alemanha, Inglaterra e França estavam em guerras, claramente, disputando território na África, colônias, e disputando o mercado consumidor no mundo, impulsionados pelo imperialismo que reinava naquela época. Já a Rússia não. A Rússia tinha interesse em controlar o acesso ao Mar Negro, né? E resolver questões ali nos Balcãs. Mas a Rússia entra na guerra totalmente despreparada. A maior parte do seu exército ela era formada por camponeses, mal treinados, despreparados, ok, galerinha? E com armas com a tecnologia bem inferior, já muito ultrapassada, bem inferior às tropas alemãs, que eram as tropas que eles estavam enfrentando. Tudo piora quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Milhares de jovens morrendo, a fome se alastra, abandono do campo, as revoltas, tudo piora. A situação do czar piora muito. Ele chega aí para frente de batalha, ele mesmo, tentando reverter essa situação, mas não consegue. Até que em 1917, no início do ano, os mencheviques vão tomar o poder e vão colocar o Kerensky na liderança. Só que as mudanças que o Kerensky vai propor, elas não agradam a maior parte da população. E uma das principais é o fato dele manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Aí o Lenin volta, chega, escreve as famosas teses de Abril, né? Que, trocando em miúdos para vocês, para ficar mais simples, era a saída da guerra, uma reforma agrária e acabar com a fome. Era o que ele propunha nas teses de Abril. E como a gente vai ver na nossa próxima aula amanhã, do tema 4, vocês vão ver a Revolução de Outubro, que foram os bolcheviques tomando o poder. Tá ok, galerinha? Espero que estejam entendendo. Qualquer dúvida é só me avisar, certo? Assistam essa videoaula. Após assistirem, façam a leitura do tema 3, que vocês vão entender melhor, certo? Daqui a pouco eu vou estar colocando no grupo de vocês as atividades que é para fazer, ok? E qualquer dúvida é só me avisar. Já já a gente vai estar junto de novo, com fé em Deus e na ciência. Não esqueçam, tá certo? Até lá, façam a sua parte. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem de suas famílias. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um e cada uma. E vamos vencer mais essa, tá certo?